Olá, olá! E vamos para mais um episódio do quadro Cópia Invisível que eu criei aqui pro canal, onde eu te mostro copywriting em situações que em tese não existem copywriting. Eu te mostro justamente que copywriting está presente em tudo. Porque copy é comunicação, com intenção de condução, com viés de venda. Na maior parte das vezes, porque nem sempre tem CTA, nem sempre está envolvendo venda. Enfim, então, no âmbito geral, situações que acontecem, vamos dizer assim, contextos de persuasão, copy está ali presente. E hoje eu vou te mostrar aqui, através de um vídeo do Érico Rocha, ou melhor, Young, jovem Érico Rocha, que é um vídeo lá de 12 anos atrás, lá de 2014. E vamos ver o que o Érico vai falar. Esse vídeo aqui, o tema desse vídeo é por que se tornar um empreendedor. Érico Rocha na tela, bora! Olha só a cara do menino, novinho, mal cresceu o bigode. Vambora, Érico, fala com nós. Oi, pessoal, aqui é o Érico Rocha, do Fórum de Lançamento e Ignição Digital. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos meus. E um tema surgiu muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo uma viagem ao mundo. Há um mês atrás eu estava em Barcelona. Tá, vou voltar aqui rapidinho para fazer uma observação. Olha só o que o Érico fala no início. Oi, pessoal. E lembrando que essa questão de persuasão, não estou dizendo, olha, sempre quando eu faço aqui, eu tomo cuidado para que fique bem claro que eu não estou dizendo que as pessoas uma manipula a outra. Quando eu trago o Érico Rocha, quando eu trouxe vídeo da Luana Carolina, as próximas análises que eu vou fazer, enfim, de tudo que é situação, é porque copy está presente, por mais que seja instintivamente ou seja uma coisa que está sendo bem pensada ali, criticamente analisada na hora, sabe, para se falar com intenção. Uma coisa, sabe, é diferente da outra. Então, muitas vezes acontece que a pessoa ela fala de determinado jeito sem ela perceber, sabe? Persuasiva por natureza, vamos dizer assim, um pouco mais, um pouco menos, sabe? No contexto de querer convencer alguém a fazer alguma coisa. E eu só vou analisando isso e mostrando, basicamente, pô, isso aqui em copy representa tal coisa, isso aqui em copy a gente usa pra tal coisa, tal coisa, tal coisa, entendeu? E olha só esse início aqui, ó. Aqui é o Érico Rocha, do Fórum de Lançamento e Ignição Digital. E ontem Aqui é o Érico Rocha, barará, barará. Público frio, se a gente para pra pensar, beleza. Pô, o cara tá chegando aqui, nunca me viu na vida, que eu sou? O Érico Rocha do Fórmula de Lançamento e Ignição Digital. Beleza, o nome já deixa entender levemente alguma coisa. O Érico foi o cara que trouxe o precursor aqui de lançamento aqui no Brasil. Então, na época, não sei se já se falava muito, se falava pouco, acredito que se falava muito pouco, porque começou a surgir por volta dessa época. Mas de qualquer modo, o nome já tá atrelado. E o cara tá se apresentando aí, público frio, zaço. Entendeu? Vambora. eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos meus. E um tema surgiu muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo uma viagem ao mundo. E daqui um roteiro, cara, já desperta uma curiosidade, já te dá um gancho. Eu tive a oportunidade de conversar com os amigos meus, um tema super interessante e tal, super curioso, enfim, acabou surgindo. O cara te dá uma enganchada pra, tá, mas que tema que é esse? Que parada que é essa? E aí, ele entra no storytelling, ele começa a falar aqui, pô, eu estou na cidade tal, 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 Há um mês atrás eu estava em há Barcelona. um mês E, atrás, meu, lá, eu te juro por Deus, a crise tá feia, tá? O que eu quero dizer quando a crise tá feia? Eu não sei, mas eu acredito que a estatística seja essa, tá? Uma em cada 3 pessoas com menos de 30 anos de idade está desempregada. Então, se você tem 3 amigos, tá? E, e eles têm menos de 30 anos, as chances são que um deles está desempregado. Então, isso que eu quero dizer quando a coisa está feia, tá? Isso me lembrou de alguma de uma história que eu tive com a minha mãe, tá? Eu lembro que era 2001, né? Eu formei em engenharia de computação na Universidade de São Carlos, tá? E na formatura. e aí só pescando já a narrativa macro, como eu disse, o tema do vídeo é por que se tornar um empreendedor. Então ele vai tecer argumentos, vai juntar ideias ali, fundamentos, para que ele consiga, vamos dizer assim, te convencer a se tornar um empreendedor, te mostrar por que o empreendedor é bom, ser empreendedor é bom. E aí, para que ele te mostre que ser empreendedor é bom, ele já começa partindo do pressuposto de que não ser empreendedor é ruim. Tá entendendo? E aí, por isso que ele já começa a te mostrar o cenário. Olha, eu tô aqui em Barcelona, o cenário é drástico, é ruim. Oh, cada 3 amigos, em média, que tu tem, cada 3 pessoas, uma delas, tu tá abaixo de 30 anos de idade, certamente tá desempregado no mercado convencional, barará, CLT, enfim. Entendeu? Ele começa a pintar isso daí. O lado ruim de não ser empreendedor.
Porque ser empreendedor é um lado bom, até por isso que ele quer te convencer a ser, grosseiramente, entende? Vambora. A gente fez uma festinha lá em casa e a minha mãe olhou pra mim, ela tava Festinha, Érico. Que festinha, Érico? com o olho cheio de lágrima. E ela olhou pra mim e falou assim: meu filho, agora eu tenho a minha missão cumprida. Agora eu sei que vocês estão encaminhados. E, e eu parei para pensar, nossa, que interessante. Na realidade dela, era isso que acontecia. O que acontecia na realidade da minha mãe? Quem conseguisse se formar num curso superior estava encaminhado. Aquele curso superior ia dar a possibilidade de criar um emprego para a pessoa, tá? E de repente, na minha geração foi assim, tá? Então, na minha geração ainda, quem tem um curso superior está encaminhado, tá? E quando eu volto para o Brasil, E de certo modo, esse cenário que ele vai pintando, esse contexto que ele vai mostrando, ele vai em história. Quando a gente conta, a gente quer se conectar com a pessoa, sabe? Primordialmente, no âmbito geral de comunicação, a gente quer estar se comunicando com a pessoa. E com esse viés de história mais ainda, e olha o contexto que ele coloca na situação. Sempre lembrando que a gente está montando uma comunicação com base nas pessoas que a gente pretende alcançar com aquilo. E ele tá falando com quem? Quem que seria o público ideal? Se ele tá olhando criticamente para esse cenário, são justamente pessoas que viveram, que vivem no mesmo contexto que ele. E que é uma coisa meio que universal, quase um status quo, uma ideia da grande maioria, sabe? De que, pô, tu tem que se formar, e se tu tem um diploma, o teu diploma ele serve como uma certa garantia para que tu seja alguém na vida, entre aspas, para que tu tenha alguma coisa, uma certa estabilidade, por aí vai. Entendeu? Aí vai pintando esse cenário, vai tangendo, conectando com as pessoas com base numa ideia grosseiramente universal, sabe? Daquele público. agora eu estou em Brasília, estou em Goiânia, para vocês terem uma ideia. E quando a gente anda de carro por aqui, eu vejo uma universidade a cada esquina. É impressionante a quantidade de universidades que tem a cada esquina. Não era isso no tempo da minha mãe, não era isso no tempo do meu avô. No tempo do meu avô, quem conseguisse estudar era uma coisa de louco e já tinha emprego, tá? E o que significa para a maioria das pessoas? Quer dizer que a maioria das pessoas já tem curso superior. Então, não necessariamente a pessoa consegue mais se esconder atrás de um diploma para conseguir um emprego. Não necessariamente, tá? Então, o diploma não mais garante o emprego na minha geração quanto na geração da minha mãe. Isso está acontecendo lá em Barcelona, mas... Entende? Ele te mostra agora, começa a fundamentar a ideia de que o diploma, ele não é mais um diferencial. Antes era um diferencial que garantia uma certa estabilidade, vamos dizer assim. Servia como uma garantia mesmo. De ter um emprego, de ter uma família consolidada e de boa, tranquila em relação a aspectos financeiros e por aí vai, sabe? Ter uma vida de boa, tranquila. Tu ter, vamos dizer assim, não só uma previsibilidade, como ter um futuro mais promissor, tendo um diploma. E hoje em dia, não tem mais isso. E por que eu não tenho mais isso? Porque já é comum, todo mundo já tem. Inclusive, eu olho aqui na redondeza e eu vejo que tem uma universidade para cada lado. Então, não é só mais, pô, o cara lá fulano é formado, caramba, o cara é um ponto fora da curva, não. Já é comum. E se a gente para olhar para o quesito de diversidade, sabe? Muita gente busca diversidade, sabe? Exclusividade nas escolhas, no quesito de ser diferente, de ser fora da curva. E o que torna esse ponto do diploma tão atrativo. E não só no quesito de ser diferente, como também estar posicionado de maneira realmente diferente na sociedade e ter uma chance de melhor, um sucesso, vamos dizer assim, maior de sucesso em relação a outras pessoas que não detêm aquilo. E aí ele começa a mostrar, ele já está mostrando, né, justamente que isso já não existe mais. Esse diferencial já está caindo por terra, já não é mais um diferencial, já é comum, sabe? E ele vai buscando argumentos para fundamentar isso cada vez mais. Porque como tudo, quando a gente fala de uma promessa, de uma premissa que seja, por exemplo, o diploma não te serve mais. Não serve para mais nada. O diploma não te ajuda mais, não te garante mais nada. Não é mais tão promissor quanto antes. Tem uma premissa, um fato, grosseiramente. Não sei se é um fato, porque é um fato, mas eu não sei se é um fato totalmente verídico. E aí eu tenho que buscar comprovar aquele fato, trazer sustentação para aquilo, tanto quanto uma promessa numa página, no anúncio, no e-mail. E a gente geralmente brinca aí com brinca, entre aspas, cria com base em promessa ou premissa. E para tudo tem que fazer sempre um equilíbrio. Pô, tô fazendo promessa, 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 eu não fico só prometendo, senão fica aquele viés meio charlatão. Tô fazendo premissa, 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 só fatos. Pô, sou dono da verdade e eu também tô trazendo meio que aquele viés charlatão. Então tem que equilibrar as duas coisas. Eu jogo minha premissa, eu jogo minha promessa
e depois eu comprovo aquilo, eu sustento. E é isso que ele faz. Pô, já não é mais tão interessante. E por que que não é tão interessante? Porque aqui eu tô vendo uma coisa em cada esquina, uma universidade em cada esquina, então barará, entendeu? Ele vai sustentando, não fica só prometendo, prometendo, prometendo. O que faz com que se torne mais natural e a maior naturalidade, tanto quanto a pessoa vai percebendo maior verdade naquilo que ele está fazendo e vai confiando. E conforme a pessoa vai confiando, a pessoa vai se conectando mais com o que ele está dizendo. E assim vai sendo conduzida ao longo do. Conduzida é bom. Conduzida ao longo do que ele está contando aí. Vambora. Intensamente, tá? E eu vejo E eu adoro falar vambora. Vambora, vambora, vambora. isso. É legal que quando você está num lugar, você realmente vê uma coisa, você entender desemprego, outra coisa, você realmente vê tá todo mundo desempregado, tá? E o que eu quero dizer? E aí, o que as pessoas começam a fazer? Elas pegam e fazem um outro curso. Então, o que acontece? Na minha Isso daqui é o tal do sentir na própria pele. Por exemplo, eu sou o exemplo, eu sou prova viva do que eu estou falando. Sabe, isso aqui é fortíssimo. Ele não está tirando só de dados, só de estudos, só de estatística. Não, eu sou prova viva. Uma coisa é tu ver dados, tu ver informação. Outra coisa é tu ver realmente com teus próprios olhos. Foi basicamente o que ele acabou de falar, entendeu? O que torna mais plausível ainda o que ele está compondo aqui, está tecendo em relação a essa narrativa dele. geração já acontece isso. Todo mundo já estava fazendo um MBA. Porque todo mundo achava que um MBA garantia um emprego, tá? Então, e há muito tempo atrás, alguns anos atrás, garantiam. Você fazia um MBA, principalmente no exterior, ótimo, você tinha um emprego, tá? E hoje não é bem mais assim, tá mudando, tá? Tá mudando também. Eu tenho 2 colegas meus que fizeram um MBA na Suíça, acredite ou não, lá em Lausanne, numa das maiores escolas de MBA, das mais renomadas ali da Europa, que está do mundo, tá? E eles demoraram um deles demorou um ano e meio para arrumar um emprego. Tá? Então quer dizer que está começando a ficar difícil, tá começando a ficar difícil para as pessoas se esconderem atrás de um diploma. E eu fico pensando, o que vai ser quando meu filho for para a universidade? Aquilo me fez pensar, o que vai acontecer quando meu filho estiver na idade de arrumar um emprego, tá? E o que eu cheguei à conclusão, não é certo ou errado, é só uma opinião minha, o que eu cheguei à conclusão é que eu prover um diploma para ele, e eu acredito que eu dar condições de educação, e, enfim, dar condições dele fazer uma universidade, vai adiantar menos ainda do que adianta hoje. Porque, como eu disse, cara, tem uma universidade a cada esquina. Eu sei que, enfim, tem universidades, mas tem uma universidade a cada esquina. Entende? E conforme ele vai falando isso, esse discurso, ele vai atraindo um pouco mais do tal do FOMO, daquele tal do Fear of Missing Out, do medo de ficar de fora. Ou seja, ele não fala isso explicitamente, mas fica subentendido que, entre aspas, o tal do mercado está mudando, as coisas estão mudando, uma nova era está chegando, as coisas já não são mais como são. Sabe? Na época da minha mãe, que ele começou com essa ideia, na época da minha mãe era diferente, eu acreditava nisso. Até hoje, as pessoas da minha idade, da minha geração também acreditam nisso, mas eu já estou mudando meu olhar. E ainda mais olhando pro meu filho que vai vir, pô, eu fico pensando em relação se eu coloco ele numa faculdade, se eu não coloco, até quando que é viável esse ponto ou não, entende? E daqui a pouco eu já vou falar também um ponto a respeito da própria narrativa, da concepção da narrativa. Porque se a gente fosse amarrar essa ideia, eu não sei se ao longo desse vídeo, eu nem vi o vídeo, é a primeira vez que estou dando play aqui, mas eu não sei se ele vai desdobrar isso aqui no lançamento dele, que ele vai falar a respeito do curso dele, tal, ser empreendedor, entende? Por causa que, enfim, eu vou deixar ele falar mais um pouco e daqui a pouco eu volto com esse ponto. E quando eu fiquei presente para isso, eu pensei, nossa, o que vai ser? Porque é o seguinte, tem outro problema também, como o próprio Ivan Oliveira fala. O meu curso que eu fiz, tá? As chances são que ele é cerca de 95% igual. Eu me formei por volta de 10 anos atrás, tá? E as chances são que ele é 90% igual, tá? Ao que era quando eu me formei. E as coisas estão mudando pra caramba, elas mudam muito mais rápido. Com o advento da internet, olha só, eu estou ensinando você alguma coisa aqui por vídeo, muita gente está aprendendo, as pessoas estão... O mundo está evoluindo muito mais rápido. Só que a educação não consegue evoluir nessa velocidade, não a educação formal. Por quê? Porque ela tem sistemas formais, ninguém mexe num currículo de engenharia de computação da noite para o dia. É complicado, tem processos. Então, o que eu quero dizer é que as chances são que daqui para frente, quando meu filho estiver se formando, ele não vai estar melhor preparado, ele não vai poder se esconder atrás do diploma dele e falar assim, não, eu não vou poder olhar no olho dele, sinceramente, e falar assim, meu filho, que bom, eu fiz tudo que eu podia, agora você vai. Porque
Porque esse diploma vai te dar o que você precisa para, enfim, viver uma vida legal. Entende? Aqui ele tá apertando mais no FOMO. As coisas estão mudando, o mercado não vai ser mais o mesmo, o mercado tá mudando cada vez mais rápido, tal. E aí ele fala aqui, e isso aqui é uma ideia muito básica, entre aspas, de copy, que é muito a essência de copy. O próprio Eugene Schwartz fala muito disso, o Victor Schwab, o Gary Albert, que é a tal da projeção. Em copy a gente está sempre pintando os cenários, trazendo, vamos dizer assim, uma tela para a pessoa pintar na cabeça dela em relação ao imaginário, e a gente vai instigando isso, para que a pessoa se não só entenda o que a gente está querendo dizer, como ela se projete lá. O próprio Eugene Schwartz, ele fala que uma boa copy faz com que tu sinta na própria pele o que a pessoa está dizendo do outro lado. Entende? Que se enxergue lá, eu me enxergo como posse daquele carro, daquele relógio, daquela roupa, daquele curso, daqueles resultados que eu vou alcançar através de tal coisa. Entende? Das situações que eu vou viver, da diferença que aquilo vai fazer na minha vida, do cenário, do contexto no geral, após eu adquirir alguma coisa. E ele tá falando aqui, ó, né? Ele pega, eu vou até voltar aqui um pouquinho aqui, ó, pera aí, pra pontuar melhor. No olho dele, sinceramente, falou assim, meu filho, que bom, eu fiz tudo que eu podia. Ele falou assim, não, eu não vou poder olhar no olho dele, sinceramente, falou assim, meu filho, que bom, eu fiz tudo que eu podia, agora você vai, porque... Olha, aí ele disse, pô, não vou poder olhar no olho do meu filho e dizer, agora você vai, tal, com o diploma, que as coisas vão dar certo. Se eu parar pra pensar nisso, eu tô em copy, se tem os dois artifícios que a galera muito utiliza e desdobra isso em vários outros, que são os tais quadros mentais. Quadro mental da dor e quadro mental do prazer. Quadro mental do prazer é o que você vai alcançar se você adquirir XYZ. Quadro mental da dor é justamente o que tu vai viver, o que tu vai alcançar se tu não adquirir tal coisa. E se eu olhar para essa fala do Érico, eu posso ter na minha cabeça uma projeção de um quadro mental da dor. Imagina que ele está oferecendo um curso de lançamento para um cara, uma possibilidade de alguém que vem convencionalmente acreditando que o diploma vai dar uma carreira, uma certa estabilidade pro filho, tal, e ele vem e fala, não vai, esse cenário tá mudando. E certamente, se tu não comprar esse curso, daqui a pouco, tu não vai poder olhar pro teu filho e falar, cara, vou te dar um diploma, barará, tu deixou o tempo passar. Sabe? Tu podia ter aproveitado hoje e tá construindo uma parada que realmente é sólida, que tá andando em paralelo ao mercado. Porque o mercado tá mudando, o mercado convencional é totalmente burocrático, as coisas não andam na mesma velocidade. Se tu for esperar para querer andar lado a lado, tu vai ficar para trás. E lá na frente tu não vai poder ver teu filho desfrutando de um bom futuro, porque tu não tomou a atitude hoje de aprender sobre negócios digitais, ajudar teu filho, sabe? Passar esse conhecimento que tu pode estar aprendendo hoje e usando não só para ti, como também para estar cultivando um futuro mais promissor, tá? Sabe? Para teus filhos, enfim, para tua família, sabe? E aí ele cria esse quadro mental da dor, que é meio que tipo, pô, se eu não fizer tal coisa, se eu não tiver esse curso, ele não tá falando do curso agora, mas tô botando como hipótese, se eu não tiver isso, cara, eu vou alcançar isso aqui, lá na frente eu vou olhar pro meu filho e vou falar, caramba, eu não devia ter te dado um diploma, sabe? Porque esse diploma vai te dar o que você precisa para, enfim, viver uma vida legal. E eu não acredito que vai, tá? Eu posso estar errado, mas eu não acredito que vai. O que resta, a única coisa que eu acredito que vai fazer com que ele tenha a maior chance de dar certo, vamos dizer assim, é ele ser empreendedor, tá? Ele ser empreendedor. E até hoje eu não vejo muito, pode ser que surja, mas eu não vejo escolas de empreendedorismo. Eu espero que surjam, tá? Escolas de empreendedorismo. Eu acredito que empreendedorismo é uma coisa que se aprende. Eu aprendi na raça, tá? E eu acredito que é possível se aprender com mentores certos, com as pessoas certas. E eu lembro que quando eu estava no banco, eu trabalhei no banco de investimento. Ele já vai colocando na cabeça da pessoa uma certa consciência a respeito do tema. Pô, empreender tu consegue com um mentor certo, com tal coisa certa. Tu começa a ter essa ideia, beleza. Aí se ele passa de novo por ti no outro conteúdo, no outro vídeo, aí ele vai fortalecendo essa ideia do mentor. Pô, o mentor ele facilita a tua jornada, porque o mentor já passou por onde tu passa. Tu tá comprando uma mentoria, tu não tá comprando só conhecimento, tu tá comprando principalmente o fator tempo. Porque eu vou te passar tudo mastigado, vai evitar um monte de sofrimento, vai evitar isso, aquilo, sabe? Já vou te dar tudo mastigadinho. Enfim, e se tu quiser, eu posso ser teu mentor, eu tenho a mentoria XYZ, fórmula de lançamento do Michael Phelps, tá entendendo? E por aí vai. JP Morgan, tá? E vários outros bancos também, Deutsche, enfim, UBS, lá em Londres, tá? Quando eu estava no banco e eu me liguei disso, isso me fez voltar atrás, eu me liguei disso e falei assim, nossa, cara,
se eu quiser dar a maior chance para o meu filho de, enfim, ter uma vida legal ou uma vida nos termos dele, que ele tenha controle, eu tenho que ensinar empreendedorismo para ele. Eu olhava para mim, quem sou eu para ensinar empreendedorismo para ele se eu não sou um empreendedor? Na época eu não era um empreendedor, né? E essa foi uma das razões de eu ter. E agora é o momento de falar o que eu iria te falar alguns minutos atrás, que é justamente quando eu vou pensar no viés da narrativa. A galera no marketing digital convencional pensa muito em fazer o quê? Pô, eu vou te vender o bolo junto com a cereja numa tacada só. Isso aí é a minha maior referência, Dani Ferreira, que ganhou o Leão de Cannes e tal, minha principal referência, mentora de copy, uma pessoa que abriu portas pra mim, tipo assim, enfim, não tenho palavras pra agradecer ela. Mais de 30 anos de experiência, mais de 2.000 campanhas feitas, já escreveu pra Nike, pra KFC, pro Caramba 4, como eu disse, ganhou o Leão de Cannes, enfim, já não tem nem muito o que falar. Sinistra, absurda. E no marketing digital a gente vende o que ela costuma falar, a gente vende o bolo com a cereja, a gente vende tudo junto e direto meio seco na parada, sem o glamour da publicidade. Vamos dizer assim, que na publicidade não é que tu vele a venda, mas de certo modo tu faz um pouco disso e tu afasta a pessoa da venda, para que ela fique imersa naquilo que tu tá contando para ela, conversando e depois ela se dedicar com o teu produto. Diferente do digital, que, pum, olha só, eu tenho 5 dicas aqui exclusivas para não sei o que, não sei o que. Não, tu vê uma publicidade bem feita, tu nem sabe que aquilo é uma propaganda, que é uma publicidade, que é um comercial, melhor dizendo, porque publicidade e propaganda são coisas diferentes. Mas sabe que não é, que é um comercial de venda. E aqui, por exemplo, o Érico, ele vende para ti primeiro a cereja, que é o que a galera da publicidade faz, e depois ele te entrega o bolo. Entende? E o que eu quero dizer com isso? Se eu viesse meio a lá marketing digital, eu viria aqui porque você deve fazer o fórmula de lançamento. Vamos dizer assim. E aí, irei abrir e te mostrar. O fórmula de lançamento por dentro tem isso, tem aquilo. Tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tá, beleza. O fórmula de lançamento é legal. Tá, tranquilo. Só que, de repente, vai ser pro cara que ele já tem até mais consciência do assunto. Sabe, que ele já tá mais imerso, enfim, tal. Pro cara que ele não é consciente, ele vai só se afastar. Que bagaço que é essa? Eu não entendo nada, enfim, tal. Beleza, não é tão forte, sabe? Vou movimentar por quê? Porque pra ganhar dinheiro, pra isso, pra aquilo, tal, tal, beleza. Posso ter vários ângulos pra vender isso. Só que é muito mais forte, muito mais atrativo essa questão de vender a cereja primeiro. E a cereja, o macro, que aí eu entraria, não vou entrar em viés de conceito de big idea, de campanha, mas esse macro do fórmula de lançamento, ele é o quê? Se eu olho, empreenda no digital. Uma coisa assim. E aí, para que eu te mostre que vale a pena tu comprar o fórmula de lançamento, fica muito mais fácil de eu te vender o fórmula de lançamento quando tu já tá convencido de que é importantíssimo tu empreender. E aí, pra eu te convencer a empreender no digital, é dois palitos, porque tu sabe que empreender é joinha. E empreender no digital, mais ainda, por causa que aí tu não tem custo, sei lá, com uma sala, com funcionários, ou muito menos do que tu teria, tu pode, sabe, muito mais rápido as coisas, os resultados mais acelerados, enfim, esse tipo de coisa. Então, ele te vende a cereja do bolo, que primeiro que é, ele te mostra que empreender é importantíssimo e a saída para vários problemas. Ele traz um storytelling, amarra com coisas que a mãe dele disse, dá umas pinceladas no status quo, falando do que a maioria fala em relação a ter diploma, ter isso, aquilo. Fala do filho dele, projeta uma vida, sabe? Quadros mentais aí que não disse, dor, prazer, se tu não fizer, se tu fizer, o que tu vai alcançar. E aí ele te vendeu a ideia de que, porra, empreender é a saída da parada. E aqui eu te ensino a empreender no digital, através do fórmula de lançamento. Saca? Ele te vende a cerejinha e depois ele te vende o bolo. Ele não chega com o negócio cru, seco. Entende? E aí tu imagina uma campanha que o Érico fosse fazer. Pô, ele não, sei lá, tu vai abrir um teaser, tu vai abrir um anúncio, não é? Conheça o fórmula de lançamento. Você está cansado de não sei o que? Não. Imagina que isso aqui fosse uma parada mais cinematográfica. Ou mesmo que não fosse, mas imagina, um viés mais cinematográfico e tal. Pô, ele poderia falar, a taxa de desemprego no Brasil só sobe, uma tela cinza, sabe? Correndo os letreiros, sabe? Em relação ao custo de vida e a renda per capita caindo, o número de desemprego subindo, gráficos. A taxa de desemprego no Brasil só sobe, só sobe, só sobe. O CLT fica cada vez barará, aquela rotina, tal, 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 sobe em ônibus, pega carro, pega trânsito, mal para em casa, mal tem tempo de descansar o corpo, a saúde, indo pra vala, isso, aquilo, tal, tal, tu vai dando contexto, sabe? Tu vai falando de sentimentos, tu vai falando de ambiente, vai mergulhando na narrativa, e aí tu mostra pra pessoa que empreender é realmente bom,
E aí daqui a pouco eu tenho fórmula de lançamento, barará. E isso tu pode trazer pra uma VSL, tu pode trazer pra um anúncio, tu pode trazer pra uma página, pra conteúdo, pra tudo, entendeu? Aí tu tá amarrando com uma ideia de que empreender é essencial. Por exemplo, empreender hoje em dia é essencial. Empreender é essencial para ter estabilidade, para ter uma vida promissora, para alcançar os seus sonhos, você precisa empreender. Você precisa arriscar, sabe? E aí, além desse você precisa empreender, você precisa arriscar. E aí, na ideia do conceito do você precisa arriscar, aí tu pensa em várias situações em que as pessoas elas têm que arriscar alguma coisa. E aí tu pensa no pescador saindo para pesca sem garantia alguma que ele vai pegar o sustento da família dele. Tu vê o animal saindo à caça, o leão, tu vê não sei o que, sabe? Buscando as pessoas arriscando no dia a dia. O fulano saindo para vender no semáforo uma bala, saindo para vender não sei o que. Você tem que arriscar, você tem que se tornar empreendedor. Se você ficar na mão do Estado, se você não sei o que, sabe? E tu começa a articular em cima, desenrolando esses conceitos, e tu vai trazendo uma narrativa muito mais rica e com várias facetas diferentes. Sabe? Tu não mostra só cru ali o bolo, que nem eu disse, de lançamento e meio, entre aspas, sem graça, seco. Funciona, funciona, dá certo e tal. Mas se tu quiser envelopar, ter uma roupagem narrativa muito mais rica, sabe? Requintada, vamos dizer assim, aí tu começa a pensar por essa ótica publicitária, criativa. Enfim. Que culminou Por um vídeo de 8 minutos eu tô em 6 e já falei quase 30. Misericórdia. de eu ter realmente decidido, não, agora eu vou aprender empreendedorismo. Hoje em dia, não existe escolas de empreendedorismo até onde eu sei, tá? Eu não sei até que ponto isso vai mudar. Mas uma coisa é certa, o fato de, no meu mundo, o fato de eu estar empreendendo, cria uma possibilidade para mim de ensinar os meus filhos a serem empreendedores. Talvez seja isso para vocês, tá? Isso faz com que... O fato de eu estar empreendendo, de novo, a própria pele em jogo. Ele pode não ter feito um convite, não sei se ele vai fazer, mas ele não fez o convite, mas ele deixou explícito o que eu estou fazendo, eu estou empreendendo. Então, se tem alguém ali que de repente já está interessado, vai ver um outro conteúdo dele, já vai saber que o cara é empreendedor. Que o cara, pô, ele já te convenceu que empreender é bom, ele tá falando que ele tá empreendendo, e daqui a pouco vai chegar gente, pô, se tu já tá fazendo, como é que tu faz? Quero aprender contigo, entendeu? Eu não esteja fazendo isso só para mim, tá? Eu não sei se você é empreendedor ou quer ser empreendedor por você só, tá? Mas eu queria abrir para você que uma das grandes sacadas é que quando você virar empreendedor ou for um empreendedor de sucesso, você vai abrir a possibilidade de deixar um legado para os seus filhos, tá? Porque até onde eu sei até agora, se você... Viu? Quadro mental do prazer. A partir do momento em que você X, você vai tal. A partir do momento em que você aprender a empreender, você vai deixar um legado para os seus filhos. E, pô, tu não vai deixar dinheiro, tu não vai deixar conhecimento, não, tu vai deixar um legado. É uma palavra com muito mais peso, com muito mais textura, vamos dizer assim, sabe, mais robusta, aquela ideia de estou deixando algo realmente sólido, sabe, nos meus filhos. É muito mais íntimo. Quanto tu paga para alguém te ajudar a fazer uma renda, a ganhar 10 mil por mês. Agora, quanto que tu paga para que alguém te ajude a deixar que tu deixe um real e sólido legado para tua família, para os teus filhos. Entende? Comunicação, como tu embala as coisas e tu mostra, reflete muito na percepção de valor que a pessoa tem do outro lado, claramente. Se você quiser ensinar o seu filho a ser empreendedor, as chances são que você tem que fazê-lo você mesmo, no momento. Eu não acredito que tem escolas com diplomas que vão fazer isso acontecer, não. Então é isso aí, gente. Eu queria só abrir essa perspectiva desabafar essa perspectiva que eu tive, esse insight que eu tive. Que às vezes a gente pensa que a gente está sendo só empreendedor porque a gente quer, sei lá, uma vida melhor pra gente, liberdade mais pra gente, ou simplesmente fazer diferença, mas às vezes tem um nível mais embaixo, às vezes a gente pode virar empreendedor para deixar um legado para a nossa própria família, tá? Para as próprias pessoas que estão ao nosso redor. O Éricozinho treinou a dicção, hein? Rapaz, trabalhou ao longo dos anos. Brincadeira, Érico. E estão com a gente, que a gente mais gosta. Então é isso aí, fica aí. Se você está curtindo esse canal, não se esqueça de assinar no YouTube. Tô louco para saber o que você acha dessas ideias. Deixa um comentário abaixo e eu te vejo amanhã. Falou, Érico, já cravou um compromisso. E aí, no final do vídeo, poderia ter usado meio que um viezinho de novela, dar um gancho e dar um breve contexto. Vou te ver amanhã, mas o que vai ter amanhã? Pô, amanhã eu vou tratar mais ou menos disso. Ou vou tratar do que você vai ganhar a partir do que eu vou te falar. Entendeu?
Aí fica esse viés de antecipação. Tu tá destapando um pouco do que vai acontecer sem falar pra pessoa o que vai acontecer. Tá dando um gostinho aí, entendeu? Por exemplo, amanhã eu vou te ensinar sobre, sei lá, ganchos para anúncios. Pô, amanhã eu vou te ensinar alguns artifícios que vão fazer a retenção dos teus anúncios e as conversões melhorarem drasticamente. Eu não tô te falando o que é, mas tô te falando do benefício. Entendeu? O que tu vai ganhar com isso? Uma maneira aí, um dos artifícios de fazer uma antecipação. Ou tu trazer mais tensão pra tua antecipação. Enfim, acabei. 30 minutos. Nossa senhora, pensei que daria uns 10 e olha lá. Se gostou desse vídeo, eu estou olhando pro lado porque a tela tá dividida, mas eu tô olhando aqui, enfim, como se eu estivesse falando contigo. E se gostou desse vídeo, curte, comenta o que tu achou. Se tu tiver sugestão de outros vídeos aí pra eu analisar, outras pessoas, é só me trazer. Só sugerir que vai ser super bem-vindo, beleza? Compartilha quem tu acha que vai ser útil, se inscreve no canal e fica aí comigo para cada vez mais e melhores vídeos. Valeu, tchau, tchau.